de volta com o Band Cidade. E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o vice-governador do estado, Fábio Dantas. Vice-governador, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, e boa noite aos telespectadores do Band Cidade. Vice-governador, o senhor já estava aqui no estúdio, há pouco a gente trazia as informações sobre o pagamento do governo do estado, anunciado hoje, mas para quem ganha até R$5 mil. À exceção dos servidores da segurança e da saúde que receberão integralmente. Como é que o senhor avalia essa situação financeira, especificamente com relação à folha de pessoal? Olha, Ana Ruth, eu sou há muito tempo um crítico ferrenho na questão da forma de conduzir o arco de despesas do Rio Grande do Norte, especialmente aquelas despesas que têm maior matriz na questão de toda a avaliação da rede de despesas do estado do Rio Grande do Norte. Durante o período eleitoral, muito se falou em fazer concurso, em melhorar a atividade do Estado, melhorar os serviços públicos, mas ninguém disse como é que ia resolver o problema da folha de pagamento do Estado. Eu, desde muito tempo, até um dos motivos que rompi com o governador foi exatamente a falta de fazer uma gestão pensando em melhorar as finanças do Rio Grande do Norte. E as finanças melhorando, melhora a saúde, melhora a educação. Esse quadro que vai se pintar até dezembro, é um quadro do qual eu já vinha falando na outra entrevista aqui com você, que eu falei que deveria ser até mais grave. Não foi porque usou o dinheiro da Previdência, porque usou 622 milhões de reais de despesas, de receitas extra-orçamentárias que não estavam previstas no orçamento, como o dinheiro da Previdência e como o dinheiro de venda de ativos, de compensação previdenciária. São dinheiros que não tem todo ano. O Estado tem um déficit de 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano. Esse 1 bilhão e 700 corresponde a em torno de 4 ou 5 folhas de pagamento. Então, o normal, sem vir um dinheiro extra, é que o Estado atrase 4, 5 meses do ano. E eu vejo com muito ceticismo o início de um novo governo, do qual a questão do déficit não vai ser resolvida até lá. E no próximo ano não vai ter dinheiro da Previdência, não vai ter dinheiro de outros fatores. Então, infelizmente, é um drama que o Norte Rio-Grandense ainda vai conviver durante um certo tempo. Como é que o senhor avalia que esse problema financeiro do Estado, a solução começa por onde? Olhando em primeiro lugar, o Estado tem várias matrizes de despesa. A principal matriz é o pagamento dos servidores do Estado. Os servidores, ao longo do tempo, historicamente, algumas categorias maiores e mais abastadas conseguiram ter benefícios dos quais os outros estados não têm. A Paraíba, por exemplo. A folha de pagamento da Paraíba é 1,5 bilhão menor que o Rio Grande do Norte. Porém, a Paraíba tem 15 mil servidores a mais que o Rio Grande do Norte. Então, assim, o governante que pensar que vai solucionar o problema do Rio Grande do Norte sem olhar para as matrizes de despesa, especialmente a folha de pagamento, eu escutei até na campanha um candidato dizer que ia economizar 1 bilhão de reais de despesas do Estado para poder botar a folha em dia. É engraçado porque o Estado só gasta 500 milhões de reais com as despesas de custeio, que são aquelas de energia, água, luz, funcionamento da máquina. Como é que ele vai economizar 1 bilhão se só gasta 500? O Estado tem uma matriz de despesa muito pequena de outras coisas que não seja folha de pagamento e pagamento desses poderes. O governador que entrar, ele vai precisar, como a governadora Fátima ganhou agora a eleição, ela vai precisar sim ter um diálogo maior com as categorias, visando exatamente tornar a receita e despesa igual, o que é muito difícil pelo discurso que o PT empreendeu há décadas com relação à defesa veementemente dos benefícios a todos os servidores, que é muito legítimo, mas ele não pode ser aplicado quando você é governo. Reforma previdenciária, o senhor falou sobre um déficit aí de 1 bilhão e 700 milhões nas contas gerais do Estado. Mas hoje há mensalmente um déficit previdenciário de 100 milhões de reais. Está aí a maior sangria em se tratando de folha, vice-governador? Olha, o déficit previdenciário é maior, é mais de 130 milhões de reais. 130 já chega. 108 milhões é aquele dinheiro que o Estado não tem abatido, o Estado já bancaria 30 milhões, mas não tem os 137. Então, falta 108 milhões todo mês para a entrada de receita e despesa. Como resolver isso? Aumentando o incremento da receita do Estado e diminuindo a despesa. Como a despesa de custeio já é muito pequena, não tem o que ser feito. Então a discussão vai ser em cima da folha. Ou aumentar a receita, sufocando o empresariado mais do que está. Com relação ao déficit previdenciário, eu acredito muito, eu vi as palavras do presidente Bolsonaro e da sua equipe falando na questão de uma reforma previdenciária. Eu acho que a reforma previdenciária, e aí aproveitando que a governadora ainda é senadora, ela deveria lutar muito em Brasília para que a reforma previdenciária passe primeiro por novas receitas para poder minimizar esse déficit nos estados e municípios, e na União também. E assim, eu defendo sim a criação de um imposto, que é o antigo CPMF, para o custeio da Previdência Social da União e
uma ajuda para os estados. Seria a única forma que eu vejo a curto prazo, sem mexer, sem atingir no discurso maior do PT aqui no estado na questão do servidor público, será o incremento de uma receita nova na própria reforma da Previdência, que seria uma espécie de CPMF para custear previdência exclusivamente, déficit previdenciário dos estados que têm déficit. Daquele que não tem déficit, não seria distribuído a questão da Previdência. Eu acho que a gente precisa de soluções para o Estado. Eu vi muito durante a campanha, muita gente atacando um ao outro, mas esquecendo que o mais importante é isso. Como Fátima ainda é, a senadora Fátima ainda é senadora, poderá discutir isso. Outro ponto para o Estado também importante seria a questão de 1% no meio do ano, 1% no final do ano, que os municípios já têm, que é o aumento do FPE em 1% a mais no meio do ano, no final do ano, coisas que eu vinha falando desde o início da gestão. Isso não sufocaria nenhum servidor. Não sendo feito nisso, infelizmente, acho que não vindo dinheiro extra, não sendo feito nada disso, o próximo governo vai fracassar de uma forma muito mais pesada do que esse governo. Vice-governador, o senhor, desde o início do ano, vem sendo um crítico muito feroz do governador Robson Faria. Essa situação ela é histórica, mas ela vem se acentuando. Na conta do governador naufragado nas eleições Robson Faria, a gente deve debitar o quê dessa responsabilidade da situação financeira do Estado? Na verdade, eu não tenho nada de discussão com o Robson. É meu amigo, eu gosto de Robson bastante, é uma pessoa que me tratou muito bem. Mas crítica à gestão, a crítica à gestão. A crítica à gestão, primeiro, pela permissibilidade de deixar a situação acontecer. Aquilo que nós previmos no início do governo, aconteceu. E é o que eu prevejo também para o próximo governo. Vai fracassar da mesma forma. Porque a maior matriz de despesa do Rio Grande do Norte é a folha de servidores. Não é atacar o servidor, mas é torná-la mais justa. É colocar o servidor que, por exemplo, nós temos o cidadão que ganha menos no Rio Grande do Norte, deveria ser um SG. Mas nós temos, por exemplo, um SG no Rio Grande do Norte que ganha R$ 1.500 de salário base, mas ganha R$ 9.500 de salário. A gente tem um médico que ganha 9 mil, outro que ganha 35. Isso não é justo com a maioria da população. Isso não é justo com a maioria dos servidores. Aí nós temos, diferentemente disso, por exemplo, o servidor do ITEP, que está há 10 anos sem aumento salarial, que tem lá um subsídio único, que não tem vantagens, que não tem prejudicários. Então, eu acho que o próximo governador ele vai ter que enfrentar, sim, a questão de acabar de vez com essa desigualdade de cargos iguais, recebendo diferentes. E aí, em todos os níveis. Você não pode conversar com um servidor que ganha menos. Tem que conversar com quem ganha mais. Isso tem que começar em todos os poderes. Então, só assim pode ser feito. Aí, você, telespectador, pode perguntar, por que você não fez? Eu não era governador. Então, eu não tinha como fazer. Eu tenho certeza que a Paraíba e o Ceará, que são governos do PSB e do PT, fizeram. E nem por isso perderam o discurso de serem socialistas, mas fizeram um governo que foi bom para a população, foi bom para a sociedade, tanto é que reelegeram o Ceará e o Paraíba no primeiro turno. Vice-governador, vamos falar um pouco sobre política partidária. O seu grupo político reelegeu a deputada estadual Cristiane Dantas, tem o prefeito da cidade de São José de Mipibu, o prefeito Arlindo Dantas. Como o vice-governador Fábio Dantas vislumbra o seu próprio futuro político, já que o senhor não disputou as eleições deste ano? Olha, eu fiz parte de uma coligação que teve partidos que se uniram em torno de uma eleição proporcional e essa eleição ela foi diferente de todas. Então eu considero que, por eu ser vice de um governo que estava mal avaliado, eu tenho certeza que nós sobrevivemos. Nós passamos por essa tempestade de uma forma que, mesmo não sendo rotulado diretamente, eu era vice-governador. Então não posso tirar de mim essa história que vai me seguir durante muito tempo. A gente conversou aqui no estúdio com o vice-governador do estado, Fábio Dantas. Obrigada, vice-governador. Boa noite para o senhor. Eu que agradeço a todos os telespectadores. Obrigada. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Você acompanha agora o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã. Ótima noite para você.